Hoje a gente debate aqui no Ver Mais um assunto super importante, a meningite. O Brasil já registrou mais de 8 mil casos e mais de 800 mortes pela doença só esse ano, um dado muito preocupante. Em muitos estados, inclusive, a vacinação está abaixo da média. E para responder essas e outras dúvidas, hoje eu estou aqui com o médico neurologista Felipe Dias. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado. Doutor, é um assunto extremamente importante, para a sua área, para o Brasil, enfim. E eu queria, primeiro, para a gente começar a nossa conversa, assim, o que é a meningite, para quem não sabe o que é? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Meningite é uma doença já descrita há muito tempo, que por definição nada mais é do que a inflamação das meninges, né, que nada mais é do que o envoltório que cobre ali o cérebro e a medula espinhal. Quando a gente tem alguma infecção, ela acaba produzindo ali uma inflamação nesse envoltório, que pode produzir vários sintomas que podem ser de sintomas leves até sintomas muito graves. E você falou em sintomas, né? O que a gente pode apontar como esses sintomas, assim, até para as pessoas ficarem alerta em casa? Importantíssimo, né? Claro que vai variar muito da idade de apresentação. As crianças, sem dúvida, são uma das nossas grandes preocupações, mas, em geral, os pacientes vão ter febre, principalmente febre, que às vezes a gente não encontra um foco muito bem definido, isso na idade pediátrica ganha uma importância bem grande. Dor de cabeça e principalmente rigidez de nuca, né? Que quando é aquela incapacidade que a pessoa tem às vezes de colocar o queixo no peito, né? Então, essa rigidez de nuca junto com a dor de cabeça e a febre são talvez os sintomas cardinais da doença, tá? Os mais importantes para a gente. E quando a gente fala em complicações, assim, para essas pessoas que são diagnosticadas, quais são essas complicações? As complicações, elas podem variar muito, principalmente na demora do diagnóstico, né? Quanto antes o diagnóstico for feito, daí a importância da gente alertar a população sobre a presença de qualquer um desses sinais ou sintomas, procurar ajuda médica, né? Mas se o diagnóstico não for feito rápido, a chance de uma sequela é muito grande. Sequelas que podem acontecer, pode evoluir para uma encefalite, né, que não só a inflamação e a infecção que se produz ali nesse envoltório, mas também no próprio encéfalo, no cérebro em si, produzindo às vezes rebaixamento do nível de consciência, o paciente pode ficar muito sonolento, pode até entrar em coma. Muitas vezes essa inflamação acaba produzindo um inchaço, né, que é um edema que a gente chama, e isso também pode trazer complicações importantes. Citamos também as alterações auditivas, né, as sequelas aí de surdez que às vezes a gente vê. Antigamente se escutava muito, né, quando a vacinação em si não era tão difundida e a gente não tinha um sistema de saúde tão abrangente. Antigamente a gente via mais essas sequelas. Hoje em dia a gente consegue até diminuir bastante a prevalência delas com um diagnóstico rápido e, muito mais importante, a prevenção. Doutora, até a gente vai tocar ainda nesse assunto de vacinação, que é muito importante, com certeza, mas antes veio uma pergunta no nosso WhatsApp, o público, claro, eu pedi que eles mandassem também dúvidas sobre o assunto, e a gente vai ler uma dessas perguntas aqui, até para sanar essa questão, né? Vou pedir para a produção colocar aqui, ó. A Solange diz o seguinte: doutor, nós que tomamos a vacina na época lá dos anos 70, ainda estamos imunes? Assim, a gente sabe que todas as bactérias, né, elas vão mudando, assim como tudo. Então, o ideal seria que cada uma dessas pessoas procurasse o seu posto de saúde, o posto de saúde mais próximo da sua casa, para fazer uma avaliação para ver se precisa renovar a sua vacinação. Porque a gente sabe que muita coisa tem mudado, né? Cada ano a gente sabe que principalmente as bactérias podem sofrer algum tipo de mudança, né? Então a gente precisa sempre renovar aí a nossa vacinação, né? Essa questão da vacinação é importante porque, assim, criou-se no Brasil realmente essa importância, né? Era algo muito claro na minha época, né? Quando eu era criança, para mim era muito claro isso, né? Eu lembro da minha mãe me levar para tomar a vacina.
mas eu acho que ao longo do tempo, nos últimos anos, a gente até vê pessoas contra, vemos com frequência pessoas contra vacinas, e também eu acho que existe um outro lado de pessoas que já estão acostumadas a não ver mais aquelas doenças e não ter mais aquela preocupação. Então, muitos têm deixado de se vacinar. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a importância da vacinação no caso da meningite e também se existe alguma outra maneira para evitar a doença. A vacina, sem dúvida, é importantíssima, né? Hoje a gente vê, já está incorporado no calendário de vacinação no nosso país, no nosso Sistema Único de Saúde. Nós temos ótimas opções pelo SUS, né? Desde aí nossas crianças com 3, 5 meses já iniciam ali a vacinação. Então temos ótimas opções. Temos também opções que são que têm uma cobertura um pouco maior também no sistema privado, e isso também pode ser feito. Mas a melhor forma da gente prevenir é, sem dúvida, a vacinação. A gente sabe que uma das formas de transmissão da meningite ela é oral, né? Por gotículas, né? Por uma transmissão respiratória oral, né? Então, essa é a principal? É sem dúvida a principal, né? Assim, normalmente nós até temos algumas bactérias, né? Ou algum desses agentes no nosso organismo. A disseminação quase sempre é ou pelo sistema sanguíneo ou até mesmo por proximidade, que acaba fazendo com que a gente tenha essa infecção que é a meningite. Então, assim, o mais importante é a vacinação. Precisamos vacinar as nossas crianças e nós, pais, também precisamos ser vacinados, isso é importantíssimo. E, claro, aquelas medidas de higiene que eu acho que depois do Covid a gente aprendeu bastante. Melhorou muito, né? Melhoramos muito nesse sentido, de ter uma educação um pouco maior na importância de se lavar as mãos, a importância de usar máscara quando nós estamos resfriados, né? A importância de, às vezes, você sair de um ambiente, chegou em casa do seu trabalho, trocar a sua roupa, deixar o seu calçado fora de casa. Então, todas essas questões aí de higiene são importantíssimas também para a gente evitar a transmissão. E assim, num adulto a meningite é potencialmente grave, mas na criança e no idoso ela se torna ainda mais, uma chance maior de complicação. Então... Com certeza. Tem mais uma pergunta e o assunto tem rendido aqui, as pessoas estão com dúvidas, a produção vai colocar aqui pra gente também mais uma dessas perguntas. A Adelaide diz o seguinte, ó: doutor, minha mãe tem 74 anos e pegou meningite. Ficou 8 dias na UTI e ficou com várias sequelas. É normal adultos pegarem meningite também? Entrando um pouco do que a gente estava falando, né, doutor? É normal, no nosso dia a dia a gente vê bastante, né? Lembrar, no caso da mãe dela, como um paciente idoso, o que acontece quando a gente passa ali dos 60 anos? Assim como tudo, nosso sistema de defesa também envelhece, né? Então, fica mais fácil da gente pegar determinadas doenças que, às vezes, um sistema de defesa competente não pegaria. No caso dela, eu não sei exatamente o que aconteceu com a mãe dela, mas o que a gente vê muitas vezes nos pacientes é que quando a gente tem uma inflamação, uma infecção importante ali no sistema nervoso, às vezes a gente acaba produzindo como complicação uma vasculite. O que é a vasculite? É uma inflamação dos vasos e quando eles inflamam, eles podem produzir o fechamento desses vasos. E quando esses vasos se fecham, os sintomas e as sequelas que podem aparecer podem ser bem parecidas com a do AVC. Né? Aí confunde. Né? E aí confunde. E aí, muitas vezes a gente até vê AVCs em distintos pontos do cérebro. E aí, dependendo da localização que acontece esse AVC ou essa lesão isquêmica, que vai gerar sequela que provavelmente deve ser o que aconteceu com a mãe dela. Doutor, tem mais de um tipo de meningite? É um tipo só? O que a gente pode citar sobre isso? Olha, os dois tipos mais importantes, ou os dois agentes etiológicos mais importantes, é o viral, é o mais frequente também, e a bacteriana. Existem outros tipos, a gente também tem meningite causada por fungo, por parasitas, mas eu acho que o mais importante que vale lembrar para a população é a forma viral e a forma bacteriana. Acho que são as duas mais prevalentes. Perfeito, doutor. Agradeço demais sua participação aqui no Ver Mais. Tenho certeza que esclarecemos muitas dúvidas aí para as pessoas que estavam até um pouco desatualizadas, né, sobre a meningite. Muito obrigado. Obrigado a vocês.